seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Nerd React, eu sou o Então você que não vai receber vídeo, deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. E me siga nas redes sociais, @Nerd React Oficial no Instagram. Bora, Unirap, Zenitsu, Demon Slayer, Olhos Abertos. Mano, eu vou gravar o react do Unirap, depois já vai ser do Darui, Como um Trovão, também do nosso querido Zenitsu. Galera, que é o meu personagem favorito dos protagonistas de Demon Slayer. Eu gosto muito do Tanjiro, e Inosuke eu gosto também, mas mano, eu gosto muito do Tanjiro, só que mano, o Zenitsu é dos três, sem sombra de dúvida, um dos que teve as maiores evoluções, não só de poderes, mas, mano, de desenvolvimento de personagem em si, mano. Mano, que absurdo, mano, pra vocês terem noção, no momento que ele tava usando Hichirokata Ekirexen, Hichirokata Ekirexen, Kaminari no Kokyu, Hichirokata Ekirexen, na hora que ele tava usando a Deus Voador do Trovão Flamejante. Mano, eu faltei ar no cinema, sério, galera. Eu tava me segurando na cadeira. Eu tava hiperventilando, galera. Simplesmente meu coração começou a acelerar e eu esqueci, galera, como você se esquece como respira, mano. Eu literalmente esqueci como respira. E tipo assim, até o momento que ele não corta a cabeça do FDP do Kaigaku, mano, foi só no momento que ele cortou a cabeça que eu voltei a respirar, mano. Cara, que loucura, como que o psicológico da gente é doido, mano. Numa cena de anime, desaprendi a respirar, mas mano, muito foda. Então bora pro react, galera. E esse é o primeiro react fazendo 27 anos. Galera, quem me conhece no canal sabe aí que não é uma data que eu curto, por mais que seja a data do meu aniversário, mas se vocês entendem, né, galera? Quem me conhece aqui das antigas tá ligado. Mas galera, o negócio é não deixar nada abalar a gente e continuar seguindo firme e forte. E bora gravar o primeiro react com 27 anos. Que não seja o fim de uma era, mas o começo de uma era nova aqui no canal. E é isso aí, bora lá, galera. E cada vez que eu leio os comentários de vocês, cada vez que vocês deixam like, comentam nos vídeos que eu sempre comento de volta, galera, sério, vocês dão um ânimo e um apoio mais ainda pra continuar gravando react. Eu vou parar, senão eu vou chorar de novo, porque já chorei demais por hoje, tá bom, tá bom. Bora, 3 minutinhos e 51 e roda a vinheta. Voltando, galera, bora, galera, não liguem que eu já estou meio emotivo, sério. Eu vou até apagar a luz aqui, ó, fica no climinha, pá. Estou meio emotivo, mas galera, faz parte da vida, é isso aí. Bora lá, 3 minutinhos e 51, 1, 2, 3 e... play. Mano, o que esperar, mano? É rap, né? Mano, o melhor é Olhos Abertos, então a gente sabe a vibe que vai ser do Zenitsu aqui, né? É o hype, né? Tá indefeso, só um desgosto. Sinto medo, vovô, não posso ser sua aposta. Daqui eu faço importar, mas que eu treino eu só consigo usar uma forma. Eu sei, não preciso ser melhor em tudo, então tentei me especializar na única coisa que dominei. Kaigaku eu sei, que o meu jeito é envergonhar você, eu não sei se sei. Mas toda vez que eu adormeço, eu sonho que eu venço meus medos. Olha isso, mano, a metáfora é muito foda, mano. Minha katana suja de vermelho, uma carta que machuca meu peito. Um irmão, amigo, um parceiro, se tornou um demônio e o desgosto assassinou meu mestre após morrer. Se eu confessar, eu posso fazer pra limpar sua honra, vou lutar com os olhos bem abertos para ver. Se não sente mais nada ao lembrar de cada sonho, cada momento e o que passamos. Aquele tempo lá que eu me lembro, teu Kaigaku é um meguiar e não um monstro que se tornou. Quanto tempo? Olá, Naniko, eu tô surpreso que ainda tá vivo. Eu não mudei nada, eu sei, mas olha pra você hoje, se tornou um tapa-buraco dos luas superiores. foda, Chega tá? comigo, diga então, será que você tá feliz com o que se tornou? Depois que o nosso mestre soube dessa traição, ele ficou tão envergonhado que se matou. Você era o sucessor da respiração, próximo Hashira do trovão, porque a escuridão escolheu a escuridão. Sabe aquele Mano, esse filme foi lindo, sabe, seu irmão? mesmo e agonizou até morrer. Tem a ver com ter feliz em saber que aquele velho caducou, já que não tinha mais nada pra me oferecer. Nossa, mano, filha da... Nossa, velho. Quem gosta do Kaigaku, ele te ama, né? Forma, qual é o problema? Ela não era fácil de respeitar. Ó. Mas tá na hora
A primeira forma é fácil porque você não aprendeu em cada lugar. Me atacar, me ataque pra matar. Vamos, ainda tá lento demais. Os olhos abertos eu vou vencer. Aqui veja nos segundos sinais. Eu não sinto cura e matar você. Olha isso, mano, o casal infinito, mano. Somente a forma eu sabia fazer. Mas criei a sombra de superar. Isso já não é sobre quem tem mais poder. Pra poder escolher quem devemos honrar. Nosso mestre nunca me favoreceu. Eu que criei esse poder. Tentei desenvolver algo que era meu, só pra ser igual a você. Vovô, me desculpa, eu briguei com o Kaigaku e não vai dar pra eu me resolver. Mas descanse em paz sabendo que o trovão não vai mais escurecer. Bora, tá? Mano, do nada tá. Vou lutar com os olhos bem abertos para ver. Se não sente mais andar ao lembrar de cada sonho, cada momento e o que passamos. Aquele tempo que eu me lembro. Tem um Kaigaku, é homem que era e não um monstro que se tornou. É você aí. Por que não me diz nada? Tem tanta raiva de mim que nem me diz uma palavra. Se eu não fosse um fracasso, os três ainda estaríamos juntos. Olha aí. Eu sei, você não é um fracasso. Nossa! Foda, tá? Foda. Foda, foda, mano. Que isso, mano. Mano, tem muita coisa a se falar sobre o nosso Zenitsu, gente. Cara, tem toda a metáfora envolvendo todos os medos e anseios dele e envolvendo o Kaigaku também, que eu vou falar aqui, tá? Tipo assim, mano, o Zenitsu é aquele personagem, por mais que ele seja o maior covarde, por mais que ele tenha medo até da própria sombra, galera, se tem uma coisa que ele não faz é abandonar os amigos e tudo mais. Diferente do Kaigaku, que por mais que o Kaigaku se pagava de superior e, mano, ele fazia ele tipo assim, pode juntar todos os medos do Zenitsu, que não dá o medo que o Kaigaku tinha da própria morte. Ele chama o Zenitsu de medroso, mas se tem alguém que tinha o maior medo de morrer em toda a história de Demon Slayer, é o Kaigaku. Tanto que ele estava pronto de entregar as crianças lá do orfanato do Gyumei pra um Oni só pra não ser morto. Virar Oni só pra não ser morto pelo Lua Superior 1 lá, pelo Kokushibo. Tipo assim, mano, o cara era o maior medroso, tipo assim, a pessoa com o maior medo da morte que tinha ali na obra era o Kaigaku, e ele dava uma de superior pra cima do Zenitsu, que por mais que ele fosse medroso, desmaiasse, mas ele não tinha um medo, o medo dele não era, tá ligado? Os valores do Zenitsu eram muito maiores e, tipo assim, ele nunca entregaria um amigo, faria nada do que o Kaigaku fez pela sobrevivência. O Kaigaku, ele só prezava a si mesmo, tipo assim, o medo dele da morte era tanto que ele fazia tudo pra se manter vivo. Tipo assim, ele fala assim, enquanto eu estiver vivo eu posso dar a volta por cima. Esse era o lema do Kaigaku. Tem um episódio aqui em que ele fala sobre isso aí, ali nos flashbacks dele lá, e tipo assim, o Zenitsu, por mais medo e pavor que ele tivesse de qualquer Oni, ele nunca se entregou à derrota, ele nunca se entregou, ele desmaiava, sim, mas era como se fosse uma forma de autodefesa dele ali. A partir do momento que ele desmaiava, ele entrava em um modo ali de subconsciente, de sono em si, entre aspas, que, mano, ele literalmente virava a pessoa que ele sempre quis e estava destinado a ser, que era alguém que estava sempre pra salvar. Porque vocês podem ver, é sempre um momento de desespero ali, o Zenitsu se transforma e ele muda o ambiente da luta. Tipo assim, ele passa de um ser patético, de alguém medroso, pra, mano, alguém protetor, pra, mano, ele se torna realmente quem ele queria ser. Tipo assim, não é que ele não era aquilo que ele queria ser, ele só não tinha ainda, digamos, as motivações certas e o despertar pra ele acordar, entendeu? Acordar tanto fisicamente como metaforicamente pro que ele deveria ser, para quem os outros acreditam que ele era. Porque tanto o vovô, depois o Tanjiro próprio fala, eu acredito em você, Zenitsu, entendeu? Mano, vocês lembram a cena do Zenitsu ali protegendo a caixa do Inozuki, mano? Ele me ganhou naquela cena ali. Porque, detalhe, galera, o Zenitsu sabia que tinha uma Oni dentro daquela caixa. O Zenitsu sabia que era... Ele não sabia que era... Melhor ainda, ele não sabia que era a irmã do Tanjiro que estava dentro daquela caixa, lá naquela mansão. Lembra daquela mansão, lá dos primeiros arcos, onde ele conheceu o Zenitsu? Ele sabia que tinha literalmente uma Oni dentro daquela caixa que o Tanjiro protegia. Ele sabia que a missão dele era assassinar a Oni. Ele sabia que a missão dele era exterminar a Onis. E eles, por causa da audição dele... como fala?
aprimorada, ele sabia que tinha uma Oni dentro daquela caixa. Só que acontece, era algo precioso para o Tanjiro. E ele ouvia o coração do Tanjiro, sabia que o Tanjiro tinha um bom coração, e se aquilo era precioso pro Tanjiro, se aquilo era independente, ele sabendo que era um Oni, ele sabia se era importante pro Tanjiro, e se o Tanjiro era uma pessoa boa, ele confiou no Tanjiro, e ele resolveu, ele com a própria vida ali, por mais que ele não conseguisse lutar naquela forma acordada naquele momento, ele, da forma que ele pôde, ele protegeu a Nezuko. Vocês entenderam isso, galera? A força não vem de você ter poder, assim, se você é forte, se você é poderoso, e você defender algo, tá, você é forte e poderoso, é sua obrigação defender algo, mas quando você é fraco, você não tem poder pra isso, ou você não acredita em você mesmo, que é o caso do Zenitsu, e ele se agarrou àquela caixa que era Nezuko, e protegeu com a vida, mano, isso é o verdadeiro significado da força, que ele deu de coração ali, mano, ele se protegeu, ele protegeu a caixa ali, sabendo que era um Oni, sabendo que tudo que ele foi ensinado ali pelo mestre dele e pela associação era exterminar aquilo que estava dentro da caixa, mas de saber que era importante pro Tanjiro, ele provou a lealdade dele e protegeu com toda a força dele, mano. Cara, Zenitsu é brabo. E depois só foi aprimorando isso, de o passado dele, porque que o vô dele bate tanto pra poder polir ele e tudo mais, mano. E quando ele recebe a carta do vô dele, ele realmente tem um estalar, tá ligado? Ele descobre, mano, é aqui que eu vou amadurecer, tá ligado? Teve um amadurecimento gradual dele cada vez mais. Mostra o Zenitsu meio que lutando ali, usando umas habilidades e tudo mais. Mesmo acordado ali, ele, tipo assim, mostra que ele tem a técnica, mostra que ele sabe, ele tem consciência do que ele é capaz de fazer, só que o medo dele atrapalha tudo. Então o cérebro criou, esse subconsciente criou essa forma desse estalar que ele desmaia ali, e ele consegue assumir uma forma ali, como se ele estivesse sonhando, como se ele literalmente estivesse em transe, ele estivesse em modo sonâmbulo realmente, e sonhando que ele tá protegendo todo mundo, e meio que ele consegue fazer isso. Mano, é muito foda todos os aspectos do Zenitsu nessa parte, mano, cê é louco, brabo demais. E é isso, mano, cara, eu dá vontade de ficar 1 hora falando do Zenitsu, mano, um personagem que eu gosto muito, e todo esse paralelo dele finalmente lutando acordado, ele incorporando essa personalidade dele, mano, esse modo sério dele, mano, eu queria muito ver isso, mano, que amadurecimento. Não foi algo forçado do dia pra noite. Mano, sim, teve um negócio da carta. Mas aos poucos, foi um negócio impactante que faz sentido ele ter tido esse estalar e meio que mudado bruscamente de personalidade. Porque, mano, foi algo muito, mano, que literalmente a morte do vô dele e literalmente a traição de um irmão, entre aspas, dele, tá ligado? Foi duas coisas que uma levou a outra que, mano, isso muda uma pessoa completamente, mano, de uma hora pra outra, assim, ele se viu necessário a fazer o necessário pra impedir o Kaigaku, e já, mano, e falou, agora é a minha vez de amadurecer, eu não posso ser aquela pessoa patética, aquela pessoa medrosa, eu tenho que dar o meu melhor pra honrar o legado do meu mestre, do meu avô, mano, do meu vovô, mano, muito foda, muito foda. Mas é isso, espero que vocês gostarem do vídeo, deixa o like bolado, compartilha, inscreve, ativa o sininho, tamo juntão, eu boto sua mão e falou!